Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, meninas. Muito bom. Ai, aleluia. Oh, Jesus, a gente vai ficar livre dela, não vai, gente? Em nome de Jesus. Vamos ficar de todas as máscaras. Das de pano e das que a gente usa de vez em quando aí. Amém? Gente, eu estou muito feliz e muito agradecida ao Senhor por estar aqui nessa oportunidade. Mulherada linda, o jardim está florido aqui, ó. Coisa linda. E para falar de um tema tão relevante no nosso tempo, porque identidade é uma coisa que tem sido discutida muito no nosso tempo. Inclusive pelas questões da sexualidade, que são muito atreladas à identidade. E é um assunto em pauta, mas nós, como filhas de Deus, precisamos de entender qual é a perspectiva bíblica de identidade. Como a pastora bem disse, né, a identidade, Deus te dá. Deus te dá a identidade. Mas será que a gente tem entendido isso, não apenas com o nosso intelecto, mas absorvido isso também com a nossa alma, com o nosso espírito, de todo o coração? Será que nós entendemos isso? Bom, vamos deixar o Senhor nos ensinar nessa tarde. Qual é a sua identidade? Segundo o dicionário, identidade, eu achei tão interessante os conceitos do português, é qualidade de idêntico. Primeira coisa do dicionário, qualidade de idêntico. E às vezes a gente pensa que automaticamente a nossa identidade está ligada à nossa singularidade. O fato de sermos únicas, né? Mas olha que interessante, a primeira denominação de identidade é qualidade de idêntico. Paridade ou igualdade absoluta. Será que a gente está falando sobre a mesma coisa, gente? Não é? Conjunto de características, só no terceiro item. Conjunto de características físicas e psicológicas essenciais e distintivas de alguém, de um grupo social ou de alguma coisa. Direito. Pelo direito, identidade é conjunto de características, nome, sexo, impressões digitais, filiação, naturalidade, etc., de um indivíduo consideradas para o seu reconhecimento. E pela matemática, em homenagem ao meu esposo, igualdade verificável para todos e quaisquer valores atribuídos às incógnitas. Tá certo, João Lúcio? Tá bom. Mas o que me chamou a atenção, gente, é qualidade de idêntico. Idêntico a quê? A nossa identidade está ligada à nossa essência, à nossa raiz, à nossa criação. De onde viemos? Então, quando você olha no seu RG, né, que está dito aqui que pelo direito é o nome, o sexo, as impressões digitais, você pega o RG e logo que você vê tem o seu nome e tem o nome dos seus pais. De onde você veio? Você é filho de quem? Lá em Minas tem muito isso. Você é filho de quem? Faz até brincadeira com isso, né, no interior. Eu sou fulano, filho de fulano. Eu sou Helena, filha de Deus. Sou Helena, filha de Deus. E é muito importante a gente entender isso, gente. Por quê? Porque nós vivemos em um tempo adoentado pela queda. Ok? A queda aconteceu, o Senhor restaurou o ser humano, deu a ele a possibilidade de restauração, de novamente ser reconectado com Deus, através do sacrifício da cruz, através de Jesus Cristo. Mas muitos seres humanos, embora tenham o nome de Jesus nos lábios ou na camiseta, creiam em Deus, não vivem como filhos de Deus. Não vivem como que reconciliados com Deus. É tão interessante que antes nós não éramos chamados de filhos, até que Jesus viesse. Depois que Jesus veio, Ele apresenta para a gente não apenas o Deus criador do judaísmo, mas um Deus Pai.
E ele ensina, então, a nós orarmos o Pai Nosso. Agora, é tão interessante que o Pai é nosso. Por que você está falando isso, Helena? Porque às vezes a gente pensa que a identidade, a nossa singularidade, ela está ligada a um sentimento de arrogância. Ou a gente fica depressivo porque, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Vida, céus, azar. Deus ama é a fulana, olha a casa da ciclana, olha o chamado da fulana, olha a grama do vizinho. Eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não sou ninguém, todo mundo ninguém me ama, ninguém me chama de meu amor. Ou a gente ocupa esse lugar, e nós mulheres somos especialistas desse lugar, ou a gente vai para o extremo. Eu sou cabeça, não sou cauda. Eu sou filho do Deus eterno. Sai da frente que eu vou passar. Nenhum, nem outro, gente. Todo extremo é beira. Ok? Deus é o centro absoluto de todas as coisas. E Ele te ama extremamente, mas Ele ama a mulher que está do seu lado do mesmo jeito. Você não é melhor do que ela. Então o que a gente tem que entender é que identidade e singularidade não nos torna melhores, superiores a ninguém, nem inferiores a ninguém. Nos torna singulares para o cumprimento de um propósito único que vai redundar para a glória de Deus. Passa por mim, me cura, me transforma e transborda para o outro. Não é sobre o nosso umbigo, não é sobre um Deus particular que faz o que você quer, o Deus gênio da lâmpada, mas tudo que Deus faz na nossa vida é para transbordar para aqueles que estão ao redor. E deve refletir a glória de Deus para todos os que estão ao redor. E a gente vai ver na Bíblia muitos exemplos que a gente podia citar aqui a tarde inteira de pessoas que Deus pegou lá de trás das malhadas, né? A gente vê Davi, ele foi o último que foi contado, ele não foi nem considerado por Jessé de ser chamado para ser ungido, o novo rei de Israel. Deus manda à casa de Jessé, o profeta Samuel, para ungir o novo rei sobre Israel, porque ele tinha reprovado a Saul. E ele então chama Samuel, vá à casa de Jessé que eu vou ungir um novo rei. E quando Samuel vê Eliabe, o filho primogênito de Jessé, o irmão mais velho de Davi, o próprio profeta se encantou com a postura de Eliabe. Então, isso mostra como nós temos praticado, às vezes, muito comumente, o equívoco de achar que Deus vai usar os grandes na terra. Deus continua usando improváveis. Deus continua contemplando corações quebrantados e contritos. Deus continua resistindo ao arrogante. Deus é o mesmo, gente. Deus não mudou. Então nós temos que entender a nossa identidade, mas também respeitar a identidade da outra. Você é filha. A mulher que está do seu lado é filha. E aquela que ainda não conhece o Senhor tem todo o potencial de ser filha. Ela está prestes a ser adotada. Só depende dela dizer sim ou não. Mas às vezes a gente fica tão presa entre esses conceitos humanos, esses conceitos seculares, e a gente acha que a gente vale se a gente é magra, se a gente é alta, se a gente é loura, se a gente cumpre um protocolo ou um estereótipo social tido como padrão. Ou a gente acha que a gente vale pela nossa qualificação profissional. Não, eu tenho diploma, eu falo 3 idiomas. Ou então a gente acredita que a gente vale mais ou vale menos se a gente tem uma carreira e menos se a gente é mãe e dona de casa. A mulher mais importante da Bíblia não foi a rainha Esther. A mulher mais importante da Bíblia, influente, não foi a prostituta Raabe. Não foi Sara, mulher de Abraão. A mulher mais importante da Bíblia não foi Débora, a juíza, que tirou Israel pela palavra profética e por instruir o seu líder, o seu comandante de guerra. Não foi Débora a mulher mais importante da Bíblia. Então não foi a juíza, não foi a rainha, não foi a prostituta. A mulher mais influente da Bíblia foi mãe.
emprestou o ventre dela para gerar o Salvador. A Bíblia fala pouco sobre Maria, mas que mulher extraordinária. O Filho de Deus foi tecido no ventre dela e certamente Deus confiou os primeiros anos e os cuidados a Maria e a José, porque certamente havia muitas qualidades em Maria e em José para a instrução do menino Jesus, até que ele se tornasse um homem e cumprisse o seu propósito. Mas na nossa sociedade nós desmerecemos isso. A nossa identidade está conectada com aquilo que a gente faz. Então eu sou Helena, pregadora do Evangelho. Eu posso perder a voz por um acidente. Posso perder a possibilidade de me apresentar em público por tantas questões. Eu tive a Covid no mês de abril. E desde então eu tenho lapsos de memória. Então eu troco os nomes dos personagens bíblicos. Engraçadíssimo. Para quem está assistindo. Para mim, não. E o João já fica atento ali para me corrigir, caso seja necessário. Glória a Deus. E eu acredito que seja só um efeito temporário, em nome de Jesus. Mas eu conheço uma pastora pouco mais velha que eu. Ela deve estar com seus 56 anos, 57. Linda, competente, líder de uma igreja junto com seu marido. E ela começou a ter lapsos de memória no púlpito. Ela está com Alzheimer. Ela não reconhece o próprio marido. Ele avança rápido. Não, a minha identidade não é o que eu faço. Ela não deixou de ser filha de Deus porque ela perdeu a capacidade de pregar. Ela não perdeu a sua utilidade porque ela não consegue mais reconhecer o seu marido. Ela continua sendo preciosa aos olhos do Senhor e aos olhos de todos aqueles que a amam verdadeiramente. As pessoas falam, Helena, eu te amo. Não, vocês não me amam, vocês amam o que eu faço, gente. Vocês amam a expectativa que vocês criaram de mim. Nossa, Helena, que duro isso. É verdade, dura. Porque esse é o nosso tempo. Nós somos treinadas inconscientemente para isso. Para nos utilizarmos das pessoas. E isso não tem nada a ver com a identidade que Deus criou para a gente ter, exercer e respeitar no outro. Você tem que olhar para outra mulher e falar, ela é filha de Deus. Ela é minha irmã. Ela pode ser diferente, ela pode ter um propósito diferente, ela pode não ter muita afinidade comigo, não tenho afinidade com ela, mas eu devo respeitar, porque ela é minha irmã. Ah, e aquela que não crê no Senhor e que não professa a mesma fé que eu? O mesmo respeito, porque ela é feita à imagem e semelhança de Deus. E a expectativa é que ela também alcance a revelação de Cristo que você alcançou, não porque você é melhor, mas pela misericórdia do Senhor, graça bendita que te alcançou e pelo poder do Espírito Santo que te convenceu. Entendeu, gente, como nós somos iguais? Somos iguais. Cada uma de nós aqui luta com um problema, uma adversidade, uma oração não respondida, talvez. Cada uma de nós pode lidar com uma limitação pessoal, uma enfermidade, uma limitação intelectual. Cada uma de nós. Mas não é isso que dita quem nós somos e o nosso valor. É isso que eu quero que vocês entendam. Porque é isso que a Bíblia diz e é isso que Deus diz sobre nós. Mas nós acreditamos mais do que as revistas dizem sobre nós. Os blogs de moda dizem sobre nós. Todo tempo, gente, quando você vê uma mulher muito linda, aplaudida pela mídia, com milhões de seguidores, você pode pensar, ela é o padrão. Não, Cristo é o padrão. Cristo é o padrão daquele que é cristão. Cristo é o padrão. Você pode admirar a pessoa, respeitar pessoas, mas entenda, aquelas fotos no Instagram muitas vezes são manipuladas, as poses são planejadas, tudo para satisfazer a ânsia de consumo da moda, dos padrões humanos.
tão distanciados da Bíblia por consequência de ser um mundo caído. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E nós estamos aqui para ser luz, e não para nos conformarmos com as trevas, como se elas fossem luz. Porque muitas mulheres estão cortando os pulsos, porque sobe na balança e não tem lá o peso que se espera. Muitas mulheres estão tentando se descaracterizar. Eu vou alisar o meu cabelo. Eu conheci uma menina negra, de cabelos crespos, naturalmente. Ela não conseguia arrumar emprego, mas dentro dela ela falava, eu não consigo arrumar emprego, porque todas as vezes que eu vou passar por uma entrevista, olham para o meu cabelo. Olha, minha linda, se esse emprego não te aceita pelo seu cabelo, ele não te merece. Se você tem que mudar o seu cabelo para você ser aceita por esse emprego, se você tem que descaracterizar aquilo que Deus colocou em você por causa para ser aceita, deixa eu te falar, essa galera aí não te respeita não. Mas é esse o padrão do mundo que a gente está vivendo hoje. Então você tem que entrar num certo padrão. Outras vão para o outro extremo, né? Umas fazem tudo para caber no padrão. E outras se abandonam. Quer saber? Eu sou assim mesmo. Sou grossa mesmo. Eu falo assim mesmo, de perna aberta mesmo, como de boca aberta mesmo. Não, você não é assim não, querida. Você não é assim. Você está querendo acreditar que você é assim. Bora lá. Tem coisas que você pode transformar para o bem, para melhorar, para se sentir bem. Porque tem gente que está se abandonando, mas é por revolta. Sabe como? Eu vou contra o padrão. Eu vou para a rebelião, vou radicalizar. Equilíbrio. Equilíbrio. Nos falta equilíbrio nesse tempo. De ideias tão distorcidas. Nos falta equilíbrio. Nos falta sensatez. Nos falta entender a nossa identidade. Porque quando você entende quem você é, você gosta. Você aceita os seus limites. Você percebe os seus limites. Você entende os seus limites. Aquilo que você não gosta, você encontra forças para transformar o que é possível e encontra forças para aceitar o que não é possível. Equilíbrio. Entendendo que nós fomos feitas de uma maneira assombrosa e que tem um decreto de Deus sobre nós. E que decreto é esse que existe sobre nós? Deus decretou na hora que Ele decidiu que ia criar a mulher. Não é bom que o homem esteja só. Gente, isso continua valendo. Não é bom. Deixa o homem sozinho numa empresa, vai dar ruim. Deixa o homem sozinho dentro de casa, vai dar ruim. Ele tem muitas capacidades e talentos e graças a Deus pelos homens, aleluia, glória a Deus. Dá uma raiva do discurso feminino que descaracteriza o masculino. Porque quando eu vejo os caras enfiando no esgoto para consertar a encanação estourada, eu nunca vi nenhuma mulher metida dentro do esgoto. Nunca vi. Aí eu fico pensando, cadê as feministas, gente? Quer ser igual em tudo. Eu posso tudo. Então vai lá, querida, entra no esgoto. Pega a britadeira, minha linda. Sobe nos andaimes, pendura nos prédios, vai à luta, meu bem. Aí elas falam, não vou porque eu não quero, eu estudo, não sei o quê. Olha a arrogância aí. Olha a presunção aí, olha a pretensão aí, olha a disputa. A diferença entre os gêneros não é para disputa de poder, é para que haja um engajamento de equipe. Eu tenho no meu marido o que eu não tenho em mim. E ele tem em mim o que ele não tem nele. E Deus cria homens e mulheres para caminharem como uma equipe, não disputando poder. Essa disputa de poder entre homens e mulheres, principalmente entre pais e mães dentro de casa, está gerando uma geração confusa, inclusive na sua sexualidade. Porque gera uma crise de identidade. Eu não preciso disputar, nem desejar ser um homem, quando eu entendo o poder da feminilidade.
O feminino transforma, o feminino embeleza, o feminino levanta, o feminino educa, inclusive a próxima geração de homens. E é isso que eu chamo de empoderamento feminino. Eu posso criar homens diferentes. Eu posso ensinar aos meus filhos. Eu fiquei feliz da minha vida quando eu vejo Miguel lavando a louça na casa dele, fazendo a faxina na casa dele. E eu falo, filho, tá lavando a louça, tá fazendo faxina? Eu tô, mãe. Eu sujo, né? Então eu também limpo. Eu, yes! E ele não perde nada da masculinidade dele. Ele não é um maricas, ele não é um banana, porque ele assume o serviço de casa, porque a esposa dele também ajuda ele nas finanças. É uma equipe funcionando junto, um valorizando o outro, um promovendo o outro, um se alegrando com a conquista do outro. Você já pensou você ter o poder na sua mão de educar a próxima geração de homens? Ensinar para o seu filho assim, você pode, filhinho, ver uma mulher pelada na rua. Ela não merece ser estuprada, nem desmerecida, nem humilhada. É a mãe que ensina isso, querida. Mas nós estamos preocupados em rasgar sutiã, em ficar mais macho que os machos, e influenciar outras mulheres para que elas não tenham filhos. Você vai ter filho? Você vai se submeter ao sistema patriarcal opressor? Pois é, porque a sua mãe, querida, se submeteu ao sistema patriarcal opressor, você existe, glória a Deus. É do feminino gerar vida. Isso é um privilégio, não é um fardo. Mas é isso que colocam na gente, e a gente fica assim, e aí, quem eu sou? Qual que é a minha identidade? Qual que é o meu propósito? Eu vou ser um macho no corpo de uma fêmea? O que eu vou fazer? Eu vi uma menina desacatando um menino porque ele queria ajudar ela a carregar a mala. O que é? Me dá minha mala aqui. Ele falou, eu só estou querendo te ajudar a tirar a mala do maleiro. Não precisa de homem, não. Meu Deus. Está pagando mico, querida. Os caras que recolhem o lixo na sua rua são homens. Você precisa de homem, sim. O zelador do seu prédio é homem. Você precisa de homem, sim. Nós precisamos uns dos outros. Nós estamos passando vexame. E Deus cria homens e mulheres à sua imagem e semelhança. Homens e mulheres. E Ele faz isso de um jeito lindo. Como é lindo ver um homem vivendo a masculinidade. Ele não precisa de bater, ele não precisa de humilhar, ele precisa de espancar. Aliás, se o seu marido está fazendo isso, chama a polícia para ele, querida. Viu? Porque submissão bíblica não tem nada a ver com se deixar ser espancada. Não é ser tapete, não é ser subjugada, oprimida. A submissão bíblica é outra coisa. Nós falamos disso aqui um pouco ontem para os casais. Se o seu marido está abusando de você, se o seu marido está te batendo, denuncie. Isso é um crime. Ok? Nós estamos falando aqui de homens e mulheres dentro de um padrão de naturalidade, não de psicopatas. Ok? Psicopatas e pessoas adoentadas em várias frentes, eles precisam de ajuda. E às vezes o chega junto da polícia pode resolver muita coisa. Pode abrir caminho para uma análise, para uma terapia e até para um psiquiatra, quem sabe. Às vezes a pessoa precisa de tratamento. Mas nós temos que nos posicionar entendendo que os homens são preciosos. E o próprio Deus falou, não é bom que eles estejam sozinhos. Então, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí a gente já torce o nariz de novo e fala assim, auxiliar? Eu, com esse poder de comando, vou ser auxiliar? Então, vamos entender o que é auxiliar. Na Bíblia, no original, o auxiliar significa ezer. A palavra ezer, no hebraico, é auxiliar. Ok? Essa palavra é usada para definir a própria pessoa de Deus. No Salmo 46, verso 1, Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, ezer sempre presente na adversidade.
auxílio sempre presente na adversidade. No Salmo 118, 7, o Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador, ou o meu Ezer, verei a derrota dos meus inimigos. Então, Ezer a palavra Ezer é usada para definir a mulher 2 vezes. Usada para definir auxílio militar, se eu não estou enganada, 7 vezes no Antigo Testamento. Auxílio militar, força de um exército. E 16 vezes para definir o auxílio de Deus. Então, o auxiliar que Deus está falando sobre nós, não é de segunda categoria, segundo a nossa língua portuguesa. Auxiliar, Ezer, segundo Deus, é aquela que é socorro, aquela que é ajuda, aquela que é solução, aquela que chega para ajudar a solucionar, a resolver problemas, aquela que traz soluções com inteligência, com graça, com liderança, sim, por que não? Mas ela chega para ser solução. E quando a gente não entende o decreto de Deus sobre nós, e não acatamos a esse propósito, nós usamos todo esse potencial para o mal. Porque a mulher também, ela chega para causar. É ou não é, gente? Onde tem uma mulher endemoniada, pelo amor de Deus. Não, vamos dar um exemplo, não. Vamos trazer para o natural. Onde tem uma mulher com TPM, onde tem uma mulher irritada, ou onde tem uma mulher entristecida, amargurada, ferida, todo mundo ao redor vai sentir a reverberação disso. Da mesma maneira, onde tem uma mulher para cima, uma mulher positiva, uma mulher alegre, uma mulher de bem com a vida, ela faz isso com a casa inteira. Ela dá um upgrade nos ambientes, o ambiente de trabalho se torna um alívio para outras mulheres e não um fardo. Então, ou seja, gente, eu quero dizer para vocês, nós temos um grande poder dado pelo próprio Deus. Ele nos deu uma característica que está contida nele mesmo, auxiliadora. De ser socorro, de ser ajuda, de ser solução de problemas. Se você não entender isso na identidade, você vai pegar todo esse potencial e vai usar conforme a sua carne, ou o diabo vai usar, se você der brecha para ele. E é por isso que você vê tantas mulheres, tanta Jezabel na parada. É o mesmo potencial, é a mesma força. Gente, nós somos um ser integral. E nós temos o potencial em nós. Se você não deixa Deus usar, o diabo não vai desperdiçar material. Quando você olha para Jezabel, você vê nela uma rainha resoluta, determinada, forte. E usou isso tudo para matar profeta. Usou isso tudo para impor a religião e os deuses falsos dela. Usou isso tudo para oprimir e para mandar assassinar pessoas. Aí você pensa em Davi, um homem segundo o coração de Deus, atento, esperto, inteligente, astuto, pronto para a guerra. Ele foi contra Golias com uma pedra, não precisou nem de enfrentar o escudeiro, a pedra foi certeira e ele foi lá e executou. Todo esse potencial foi o mesmo potencial usado quando ele estava no lugar errado, na hora errada e viu Betseba tomando banho. Naquele momento, o mesmo potencial de Davi, de ser inteligente, de traçar estratégias e de usar a ferramenta certa, ele usou para o mal. Ele possuiu Betseba, ele mandou trazer Urias para manipular que o filho era de Urias. Quando Urias não se deitou com a mulher, ele mandou o próprio Urias com a carta para a sua execução. Ou seja, se você der uma brecha para o diabo, tudo que você é, tudo que Deus colocou dentro de você, para a glória do nome dele, vai ser usado para derrota, para ruína, para destruição de você, da sua casa e de todos ao seu redor. Então, porque é muito importante a gente entender a nossa identidade em Deus e deixar Deus nos governar. Deus nos governar. Se você não deixa Deus reinar sobre você, você fica vulnerável. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 24. E nós vemos aqui uma mulher que sabia viver a sua identidade. A identidade de Ezer.
E é tão interessante que Deus não falou que ia criar só uma auxiliadora, mas Ele fala idônea. Uma auxiliar idônea. Uma mulher que é socorro, idônea. Uma mulher que é solução de problemas, idônea. Sabe o que é idônea? Mais uma afirmação de que Deus não cria mulher de segunda categoria. Quem fala isso é porque não leu a Bíblia. Idônea significa apta, capaz, competente e moralmente correta. Por que moralmente correta, Helena? Porque é a mulher que define a moralidade de uma nação. Haja visto que todas as explorações da sexualidade se dão em cima da imagem feminina. As curvas femininas, a sensualidade feminina é explorada pelo inferno. No Brasil, quando a gente sai do Brasil, em muitos lugares, muitos países, na Europa, quando falo que eu sou brasileira, o olhar muda. Porque muitas meninas vão para a Europa enganadas e se tornam garotas de programa. Elas vão com promessa de serem modelos, chega lá, o quadro é outro, pega o passaporte delas e as meninas são submetidas às atrocidades. Outras vão porque querem essa vida. Mas a imagem que é exportada do Brasil para fora é o nosso carnaval, onde a figura feminina é brutalmente explorada. Apta, capaz, competente e moralmente correta. É o decreto de Deus sobre você. Essa é a sua identidade como filha, como mulher. Mesmo que você ainda não seja filha de Deus. Helena, que história é essa que eu não sou filha de Deus, Helena? Vocês estão falando isso aí, mas todo mundo é filho de Deus. Não é, gente. Todos somos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Mas aquele que quer ser filho precisa nascer de novo. Precisa entender que Jesus é filho de Deus, que veio para fazer conexão entre uma humanidade caída e o seu Criador. Jesus apresenta um Deus que é Pai, um Deus que quer resgatar você, para que você viva novamente o plano original de Deus para você. E a palavra de Deus diz, e a todos quanto o receberam a Cristo, o sacrifício de Cristo, entendendo que Ele é o Filho de Deus, a todos quanto o receberam, o Filho primogênito, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala. Então, todos nós nascemos como criaturas de Deus, mas nos tornamos filhos a partir do momento que aceitamos a nossa identidade em Cristo Jesus. Amém? Tem uma mulher aqui na Bíblia, no capítulo 24 de Gênesis, e eu queria ler com você a partir do verso 10. Abraão estava morrendo, e seu filho Isaque estava morrendo, não, estava idoso. E sua esposa Sara tinha falecido. Sara havia morrido. Abraão, já idoso, começou a se preocupar com o destino de Isaque, seu descendente. E ele chama o seu funcionário e pede para o seu funcionário voltar na terra dele para buscar uma esposa para Isaque. Ok? Nós estamos nesse contexto aqui. Então ele fez um juramento. Ele chama o seu funcionário, ele estava de idade avançada já. Ele chama o servo mais velho da casa e fala, faz um juramento, você vai voltar lá na casa do meu pai e vai buscar uma esposa, porque eu não quero que pegue uma esposa para o meu filho aqui no meio desses cananeus onde eu estou vivendo. Deus me prometeu essa terra, como promessa, como herança. Mas a esposa do meu filho não vai ser dentre os filhos dos cananeus, porque era um povo que era perverso aos olhos de Deus. Então, Abraão não queria que seu filho Isaque se casasse com uma mulher daquela terra, daquela índole, ok? Aí manda buscar lá na casa, na terra dele. E aí o servo faz o juramento, mas fala, mas se a mulher não quiser vir comigo, você fica livre do compromisso. Mas não deixa meu filho voltar para lá, para a terra do meu pai, mas também não deixa ele se casar com outra mulher aqui da terra. E a partir do verso 10 a gente acompanha. O servo partiu
com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Abraão era um homem rico, gente, muito rico. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado dessa fonte e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu o seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse, tirai água também para os seus camelos, tirarei água também para os seus camelos, até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente, para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou, de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor, respondeu ela, e acrescentou, temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes de meu senhor. Vamos até aí. Rebeca era uma mulher vivendo a sua identidade. É tão interessante que, depois da pergunta, você pode me dar de beber? A primeira pergunta que ele faz é, você é filha de quem? E às vezes você está, pois é, Helena, esse negócio de identidade baseado nos nossos pais é um pouco complicado, porque eu tenho uma família complicada, eu tenho um pai complicado. Ou você está dizendo, eu não sei de quem que eu sou filha. Ah, minha mãe foi uma mulher muito confusa, louca. Ah, meu pai foi um beberrão. Ah, meu pai, eu não sei quem foi meu pai. Gente, não interessa a sua identidade terrena. Uma vez que você foi encontrada pelo Senhor, você agora tem uma nova identidade. Você foi feita filha de Deus. Então agora tudo que se refere à sua identidade vem dele. Você foi reconectada por Jesus Cristo à sua origem. Nós viemos de Deus. Amém, gente? A hospitalidade praticada naquela época e naquela cultura exigia que a sede de um estrangeiro devia ser saciada. Mas isso não incluía os animais. Então, quando ele pede água para ela, obviamente, pela cultura que ela estava inserida, pelos costumes daquela época, negar água para um viajante, independente, ele era bom, ele era mau, ele era bandido, ele era honesto, não interessa. Pediu água, tem água. Você nunca podia negar água para um ser humano, ok? Então isso era normal, mas não era normal dar água para os animais. Então a gente vê uma mulher que servia
além daquilo que era eticamente aceitável ou recomendado. Quando a gente olha para Rebeca, você vê uma mulher extraordinária, uma mulher fazendo além do que era aceitável ou além do que era recomendado, além da etiqueta da época. Ela ia além, ela agia com misericórdia. Quem é misericórdia? Quem é a pessoa mais misericordiosa que você conhece? O Senhor. As misericórdias dele se renovam todas as manhãs. Então, se você pisou na bola, você não vai ser destruída, porque as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, e há possibilidade de recomeço todas as manhãs, e há possibilidade de arrependimento. Ainda há, porque os dias não foram completados, o Senhor ainda não veio, a porta da graça permanece aberta, a porta do arrependimento permanece aberta, pode entrar. Você errou? Vem que tem perdão para você. Você se arrependeu? Vem que tem restauração e mudança de vida para você. O Senhor é misericordioso, Ele é justo, Ele é juiz, mas Ele é misericórdia. E nós estamos vivendo dias de misericórdia, gente. Porque o Senhor já podia ter aniquilado esse mundo, tamanha a sujeira e a impiedade que sobe as narinas dele todos os dias. A gente vê o que está acontecendo lá no Afeganistão, a gente está vendo pela Greta. Porque só aquele povo sabe o que eles já viram para se pendurar num avião, num ato suicida. Do lado de fora, se eles não caem de um avião, é claro que vão cair uma hora ou outra, a não ser que se amarrem, porque o avião imprime alta velocidade. Você não consegue se segurar em um carro a 100 km por hora, quanto mais em um avião a 700. Mas se você não morre, porque você vai ser arremessado longe, você morre, porque você vai ser congelado e não vai conseguir respirar na altitude. Então o que leva um povo a perder a racionalidade, a se prender? A maldade que a gente não viu, a maldade que a imprensa não conta, mas que Deus vê todos os dias. E aí a gente enxerga o tamanho da graça e misericórdia de Deus. Ele vem com juízo, gente. Ele vem com juízo, mas ele nunca vem com juízo antes de estender misericórdia, antes de mandar um profeta mandando o povo: arrependa-te, arrependa-te, arrependa-te. Um dia eu vi lá na Times Square, no meio de Nova York, uma mulher, uma idosa, gritando: arrependam-se, arrependam-se. E o povo passando para lá e para cá, mulheres seminuas, mulheres idosas de topless em pleno verão nova-iorquino. E eles zombavam daquela mulher. Eles podem zombar o tanto que eles quiserem, mas eles nunca vão poder chegar diante do trono do Eterno e falar: ninguém nunca me disse. Eles podem viver a vida porca que eles quiserem. Todo ser humano pode viver a vida que quiser, mas vocês nunca vão poder dizer: ninguém me avisou. Porque Deus, que é misericórdia e amor e perdão e graça, Ele também manda avisar. Muda a sua vida. Para de praticar impiedade, o que é abominação aos meus olhos. Para de mentir, para de enganar, para de roubar, para de se corromper, para de se vender, para de se prostituir. A lei está aqui e a graça está aqui. A graça está estendida. Aleluia, nós não somos mais salvos pela lei. Graças a Deus, porque senão ai de nós. Mas nós seremos condenados, não por não vivermos a lei, mas por desprezarmos a graça. Tem gente que zomba da graça de Deus. Deus envia o seu filho, Ele paga a conta. Você estava condenado à morte, Ele pega o seu lugar, e você pega essa vida que você resolveu e vive ela para o diabo e para si mesmo. Você está cuspindo na graça de Deus. Você está desprezando a graça de Deus. E isso não ficará impune. Não é sobre lei, é sobre desprezar a graça. As pessoas zombam de Deus.
E Ele continua estendendo misericórdia, 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 graça, misericórdia. Não é pelo seu merecimento, você não merece nada, mas a minha misericórdia está se renovando sobre você. Não é sobre o seu mérito ou demérito. Eu amo você e estou estendendo a você um novo e vivo caminho, aberto pela carne do meu filho, rasgada, o sangue vertido na cruz. Vive uma nova vida, vem de volta para mim, vive o meu plano, o meu propósito para você. Seja esperança e alegria e graça na vida de outras pessoas. Mas o ser humano continua falando, não, vou viver do meu jeito, quero viver do meu jeito, e quero que o Senhor venha aqui ainda assim nos meus projetos e patrocine a minha felicidade. O corpo não é nosso, a gente não dá vida ao nosso cérebro, a gente não dá ordem aos nossos pulmões, o meu coração não está batendo aqui agora pela minha vontade, mas pela misericórdia de Deus que tem me dado fôlego de vida. Mas a gente fala e ostenta a frase, meu corpo. Eu faço o que eu quero do meu corpo. Eu aborto. Porque o corpo é meu, a decisão é minha. Pretensiosos, loucos. A conta chega. Porque Ele é justo. Ele é misericórdia. Ele é amor. As portas da graça estão abertas. Os braços de Deus estão abertos. Aproveite enquanto é tempo. Misericordiosa. Olha aí a característica, o DNA do pai na vida de Rebeca. Misericordiosa. Ela foi além, igual Deus vai além. Deus não precisa de nos dar mais nada, Ele já nos deu Jesus. Mas Ele vai além. Ele nos corrige, Ele nos ensina, Ele nos educa, Ele nos caminha, nos coloca no caminho que devemos andar. Ele traz pessoas para o nosso caminho, para nos ajudar nas nossas fraquezas e debilidades. Se você se arrepende genuinamente, Ele te pega no colo e Ele te restaura e esquece de todos os seus pecados. Ele é misericordioso. Ele vai além. E Rebeca está ali, ó, sendo moldada no modelo do pai. Ela fez o que ela tinha que fazer. Gente, você sabe o que é dar água para 10 camelos? Um camelo consome 100 litros de água. Então, João, para eu abastecer um camelo, eu tenho que dar 100 litros de água. Para abastecer 10 camelos, 1000 litros. Estou boa na matemática, neném? Hoje, para quem não sabe, o João é professor de matemática, tá? Só para esclarecer. E eu tomei 3 bombas em matemática. Deus é restituição. 1000 litros. Ô, gente, ela tinha um cântaro. Eu não sei quantos litros tinha o cântaro. Mas pensa o tanto que essa mulher trabalhou. Pensa o tanto que essa mulher trabalhou. E vai no poço, e desce o negócio, e enche o cântaro, e vai no negócio dos camelos, e volta. Quantas viagens ela fez? O texto diz que o servo ficou olhando ela, observando. Gente, quando eu penso em Rebeca, naquela mulher alta. Pode ser que não, porque tem umas baixinhas que põem para quebrar, né? Mas eu não sei por que eu penso, sabe, em Rebeca, naquela mulher ágil. Eu penso nela quase como uma atleta. Não sei por quê. Porque, gente, fala sério. Para dar água para 10 camelos? 100 litros de água cada um? Eles estavam com sede porque eles tinham viajado desde de Canaã até a Mesopotâmia. A viagem foi longa. E ela, Senhor, vou dar água para os seus camelos. Não era para um, gente. Era para 10. Será que nós somos essas mulheres? Será que nós temos vivido essa faceta da identidade do nosso Pai? Será que nós somos parecidas com o Pai? Será que nós estamos deixando o Senhor transformar a nossa identidade, a imagem e semelhança dEle? Então, quais as qualidades que você poderia enumerar de Deus? Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus faz muito além do que Ele precisa ou do que nós mereçamos. Deus é abençoador, Deus é provedor, Deus cura, Deus liberta, Deus é luz. Com quais dessas características você se identifica?
Será que você pode dizer, a Helena é misericordiosa, a Rita é provedora, a Rosana é libertadora, a Sheila cura. Será que você pode colocar as qualidades que Deus tem na sua lista de qualidades? Será que é nessas qualidades que nós temos sido aperfeiçoadas? Será que o caráter de Cristo tem sido forjado em nós? Porque a Bíblia fala, Cristo em vós, a esperança da glória. A criação aguarda e geme pela manifestação dos filhos de Deus. Mas como que a criação aguarda e geme pela manifestação dos filhos de Deus? Aqueles que defendem e protegem a criação de Deus, sendo que nós mesmos depredamos, destruímos, poluímos, estragamos, não somos mordomos do mundo que Deus nos deu para viver. Jogamos lixo pela rua, onde a gente passa fica emporcalhado. De vez em quando eu entro nos banheiros de aeroporto, gente, eu fico com vergonha de ser mulher. E eu não me intimido por fazer a faxina. Onde eu passo, o banheiro fica em um brinco. Mesmo que ele esteja um chiqueiro quando eu entrar nele. Por quê? Porque uma filha de Deus entrou lá dentro. E onde uma filha de Deus entra, tudo tem que ficar melhor. Por quê? Porque nós somos filhas, a identidade dele está em nós. Tudo que é ordeiro, é de boa fama. Tudo que edifica, tudo que constrói, tudo que cura, tudo que gera esperança. Esse é o nosso DNA. Mas será que nós estamos vivendo isso? Depois, quando a gente vai avançando no texto, em que a gente vê Rebeca, ela leva para casa aquele convidado. E eu quero que você continue comigo no texto bíblico aí, a gente já vai terminar, gente. Mas aí a gente vê, ela leva aqueles convidados para casa. Ela fala que tem palha o suficiente e que eles podem pernoitar ali. Né? E aí ela recebe presentes. E ela vai correndo para casa. E a gente vai acompanhar aí agora a partir do verso 32. Vamos continuar a leitura. Assim o Senhor dirigiu-se à casa, e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos, e água ao homem e aos que estavam com ele, para lavarem os pés. Também é outro sinal de hospitalidade. É como se oferecesse um banho. Depois lhe trouxeram comida, mas ele disse, não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Disse Labão, então fale. Labão era irmão de Rebeca, ok? Então fale. E ele disse, sou servo de Abraão. O Senhor o abençoou muito e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu Senhor, na velhice, lhe deu um filho, que é o herdeiro de tudo que Abraão possui. E meu Senhor fez-me jurar, dizendo, você não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo, mas irá a família de meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para o meu filho. Então perguntei a meu Senhor, e se a mulher não quiser me acompanhar? Ele respondeu, o Senhor, a quem tenho servido, enviará seu anjo com você e coroará de êxito a sua missão, para que você traga para meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família de meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento, se eles se recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre do juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse, ó Senhor Deus do meu Senhor Abraão, se assim desejares, dá êxito à missão de que fui incumbido. Aqui estou em pé diante dessa fonte. Se uma moça vier tirar água e eu lhe disser, por favor, dê-me de beber um pouco do seu cântaro, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa que o Senhor escolheu para o meu filho, para o filho do meu Senhor.
Antes de terminar de orar, em meu coração surgiu Rebeca, com um cântaro ao ombro, dirigiu-se à fonte e tirou água, e lhe disse, por favor, dê-me de beber. Ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse, bebe, também darei água aos teus camelos. Eu bebi e ela deu de beber também aos camelos. Depois lhe perguntei, de quem você é filha? Ela me disse, de Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei o pendente em seu nariz e as suas pulseiras em seus braços, e curvei minha adoração ao Senhor. Bendisse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar para o filho dele, a neta do irmão do meu senhor. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade ao meu senhor, digam-me. E se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Labão e Betuel responderam, isso vem do Senhor. Nada lhe podemos dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca. Leve-a com você e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca, deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse, deixe-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam, deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então poderá partir. Mas ele disse, não me detenham agora, o Senhor coroou de êxito a minha missão. Vamos despedir-nos e voltarei ao meu senhor. Então lhe disseram, vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? Sim, quero. Respondeu ela. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam, e abençoaram Rebeca e disse-lhe, que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e sua serva se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu, levando Rebeca. Rebeca teve a oportunidade de falar, não quero ir. Mas ela assumiu o desafio. Você conhece um Deus covarde? Um Deus que recua diante do medo? Ou do inesperado? Aí a gente vê em Rebeca a identidade celestial. Ela não tinha medo. Tinha uma convicção que a movia, que era isso que ela devia fazer. Quantas de nós somos paralisadas pelo medo? O diabo conta um tanto de conversa fiada, através da cultura, através da internet, através da revista, através da sua mãe, através de pessoas que são influentes e importantes na sua vida. E você prefere dar ouvidos ao que o diabo diz, ao que a sua mãe que está estressada diz, ao que as revistas dizem, ao que os sites de moda dizem, aos padrões de beleza do nosso tempo, ao que eles dizem, e não dá ouvidos ao que o seu Deus diz. Não te chamei eu? Ser forte e corajoso. Quando Deus envia Josué, ele fala assim, não te mandei eu, ser forte e corajoso. Enche a sua mente com a minha palavra, com o meu mandamento. Cuida de cumprir os meus mandamentos de dia e de noite. Cuida de andar em obediência diante de mim. E eu vou adiante de você. E eu desbarato os seus inimigos. E eu entrego os seus inimigos nas suas mãos. Esse é o nosso Deus. Mas ficamos intimidadas e recuadas porque não vivemos segundo a nossa identidade celeste, mas segundo a nossa identidade terrena e seguimos os padrões deste século. Enquanto o apóstolo Paulo nos adverte, não entre no pensamento desse século, não viva de acordo com esse mundo, mas renovem a sua mente no conhecimento de Deus, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas a gente continua gastando mais tempo na internet e nas redes sociais do que diante da palavra que nos revela a face do Deus amoroso e corajoso a quem nós servimos. Gente, ler a Bíblia hoje é questão de sobrevivência. Você não vai aguentar o que está por vir se você não se encher da esperança da glória. Se você não se encher das promessas que Deus tem para os seus filhos. Se você não se deixar moldar
no molde da cruz de Cristo, se você não tomar a sua cruz, se você não se auto-humilhar, se você não confiar na provisão de Deus, se você não for adiante, não se deixando intimidar pelas mentiras que diminuem quem você é, mas que você sabe que em Deus você pode todas as coisas, como o apóstolo Paulo falou, eu posso ser presa, eu posso ser humilhada, eu posso tudo. Quando o apóstolo falou, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele não estava falando, eu posso ser cuidado, eu posso tudo, eu posso arrebentar, eu posso todas as coisas. Sabe esse evangelho coach? Não quero desrespeitar os coaches não, gente. Os coaches são profissionais maravilhosos, que treinam, que orientam, que às vezes ajudam você a dar um direcionamento na sua vida profissional. Eles são maravilhosos, são treinadores. Mas o que define a nossa vida é o evangelho de Jesus Cristo. E aí, você paga horrores para uma palestra coach e sai de lá empoderado. Parecendo um trator, vou passar, vou matar, vou destruir, vou conquistar. Ei! Você fez um tanto de exercício, eu posso, eu vou. Daí um mês, você está igual aqueles, sabe aqueles bonequinhos de posto de gasolina? Lá na palestra do coach, uma semana depois, 2 semanas depois, uma adversidade. Desligaram a sua tomada. Cada coisa no seu lugar. Vai lá para a palestra do coach, vai. Mas vai calçada no evangelho da paz. Vai discernindo o que te serve e o que não te serve. Vai colocando a sua confiança não no seu braço, mas no braço do Senhor dos Exércitos. Porque maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não é isso que a palavra diz? Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Você acordou é por causa de Deus, você respira por causa de Deus, a inteligência que você tem é Deus que te deu, a capacidade que você tem vem do Pai das luzes, os dons que você tem, as possibilidades que você tem, foi Deus que te deu. A glória é dele, a honra é dele, e ocasionalmente ele pega a gente pela mão e leva a gente no vale. Porque é no vale que a gente cresce. É no vale que a gente aprende, é no vale que a gente desenvolve empatia, misericórdia. Sabe esses discursos triunfalistas? Eles só te deixam orgulhosa e topetuda. E a queda é mais dolorosa quando você cai do alto de um pedestal que o homem ou que você mesmo se colocou. Dependa do Senhor. O caminho da nossa desgraça, da nossa ruína, é a autossuficiência. Foi isso que Eva aceitou lá no jardim. A proposta de ser como Deus. Então não queira ser Deus. Queira sim ser filha dele, parecida com ele, mas entendendo que ele é o pai, você é filha. Ele manda, você obedece. Ele orienta, você confia. Ele sustenta. E o mesmo Deus do Salmo 23 que fala, ele é o pastor, nada te faltará. Ele te leva a pastos verdejantes. Ele também diz, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. No mesmo salmo, está o pasto verdejante e o vale da sombra da morte. E assim é a nossa vida terrena. Todos nós passamos pelo vale da sombra da morte. Todos nós nos decepcionamos. Todos nós criamos expectativas e elas são frustradas. Mas que isso não seja a sua derrota. Mas que você entenda que quando você ama a Deus, e amar a Deus não é cantar canções de amor para Ele, mas obedecê-lo. Quando você obedece a Deus e anda segundo o seu preceito, quando você está perseguindo as pegadas de Jesus, tentando seguir, não apenas com as suas camisetas, ou com a frequência na igreja, mas com as suas atitudes. Quando você é um imitador de Cristo, você terá aflições. Mas tenha de bom ânimo. Ele venceu.
E pela vitória dele, nós também somos vitoriosos. Mesmo no vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Não queira o evangelho fatiado, fragmentado. Não acredite no evangelho onde você só vai ter bênção. Não. Que você vai ter bênção, você pode acreditar. Porque bênção é permanecer firme na derrota. Bênção é permanecer confiando e amando a Deus quando as circunstâncias são contrárias. Isso é bênção. Bênção é permanecer inabalável diante de duras perdas. Bênção é permanecer fiel quando todas as circunstâncias ao seu redor mentem. Isso é bênção. Às vezes a gente pensa que bênção é só alegria, felicidade, prosperidade. Bênção é permanecer. Como o apóstolo Paulo diz, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu posso ser humilhado, como exaltado. Eu posso padecer necessidade, posso passar fome, como posso ter abundância. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Rebeca ia além. Rebeca confiava, Rebeca era corajosa. E quando você continua lendo esse texto, eu encorajo você a fazê-lo. Ela chega, de longe ela vê Isaac. E ela fala, aquele é o meu senhor? Sim, aquele é Isaac. E ela se cobre com um véu. Acho tão lindo isso, gente. Deus não é leviano. Deus é um Deus santo, um Deus casto, um Deus puro. Isso também deve ser parte da nossa identidade. Ela se cobre com um véu. E ela é levada por Isaac à tenda do casamento. O casamento é aquilo, né, gente? A consumação. Naquela cultura, quando ele pega a Rebeca e leva a Rebeca para a tenda, ele está dizendo, estou te fazendo minha esposa. E eu vou ser fiel só a você pelos restos dos meus dias. Tinha mais valor do que essas cerimônias que a gente faz hoje, gasta milhões e 7 meses depois está pondo um par de chifre no outro, né? Ele amou a Rebeca e a Bíblia fala que ele foi consolado porque ele havia perdido a mãe. Uma mulher que se parece com seu pai. Ela consola. Nós mulheres temos o poder da consolação, gente. A gente põe a cabeça do marido aqui, ó, nos airbags. Os seios da mulher, gente, eles não são feitos só para amamentar, nem para sensualizar. Eles são feitos para acolher. Eu fico vendo, quando eu deito a cabeça no colo da minha mãe, os seios que um dia me amamentaram, hoje são murchos. Não é para você rir, gente, é para poesia nesse lugar. Sua vez chega, segura sua onda. Ou silicone, ou você vai assumir a sua identidade. Mas o poder é que ele não é mais aquele seio estourando de leite, mas continua tendo o poder de me consolar. Como é bom sentir o cheiro da minha mãe, encostar a minha cabeça no peito dela. Consola, refrigera. E o Senhor é o nosso refrigério, o nosso consolo. Então que você, como Rebeca, seja uma mulher que consola, que conforta. Nós aqui abordamos 3 características. O serviço e ir além do que se espera. E isso é amor. O amor basicamente é atitude, é mais do que palavra, é atitude, é ação. O amor faz alguma coisa. Então, Rebeca, ela é uma mulher de ação, de atitude. Ela não mediu esforços. Ela se desdobrou. Segundo, ela é uma mulher que tem coragem de encarar o desconhecido.
E terceiro, ela é uma mulher que leva pureza e consolação. Que você seja uma mulher que carrega pureza e consolação. E às vezes a gente pensa a pureza apenas no âmbito sexual, porque ela era virgem, porque ela cobriu o rosto. Às vezes você não é mais virgem e é solteira. Isso não significa que você tem que viver uma vida de impureza. Você pode escolher pela pureza. E não apenas na sexualidade, mas nas conversas, nos pensamentos. Quando está a sós na internet, porque a pornografia tem crescido entre as mulheres. Eu quero te dizer, a pornografia reprograma o nosso cérebro. Você começa a olhar as pessoas e as suas relações íntimas como objetos a serem consumidos. Ela cria uma reprogramação na nossa sexualidade. Nos torna robôs, viciadas, insatisfeitas, compulsivas. É doentio. Se você está tendo problema com pornografia, peça ajuda. Tem tratamento, tem ajuda. E não aceite isso como algo normal. Não é. É uma maneira do inferno reprogramar o seu cérebro e gerar efeitos na sua sexualidade, na sua satisfação sexual. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas Deus sabe com quem Ele quer falar aqui nessa tarde. Busque ajuda e não aceite a pornografia como algo aceitável para uma filha de Deus. É questão da sua saúde sexual, gente. Ok? Saúde dos seus relacionamentos interpessoais e íntimos. Pensa nisso. E que, como Rebeca, nós nos ergamos nesses dias como filhas do Eterno. Com essas qualidades que nós vimos em Rebeca e com tantas outras que nós vemos em Cristo Jesus. Quando Jesus vem, Ele revela Deus. A maneira que Jesus fez, como Ele era misericordioso, como Ele era afetuoso, como Ele curava e como Ele confrontava também os hipócritas. Ali a gente vê quem Deus é. A face estampada do Deus eterno em seu Filho Jesus Cristo. Que isso gere em nós um outro comportamento, porque afinal de contas, é isso que é cristianismo. Sermos cada dia assemelhados a Ele, transformados à sua semelhança, de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. Fique de pé no seu lugar. Vamos fazer uma oração cantada? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada. Ora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, quebranta no Senhor, transforma-me conforme a tua palavra.
adorar. E enche-me até que em mim se ache só ti. E então, ouve a nossa oração, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, ponte sobre as águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, Senhor, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e qualquer. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Aleluia. Essa é a nossa oração cantada, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, porque tantas vezes somos moldadas por outros moldes. Nos deixamos envolver, Deus, pelas sugestões malignas do nosso tempo. Desprezamos o corpo que o Senhor nos deu como dádiva. Ou negligenciamos esse corpo, abandonamos os cuidados. Não somos bons mordomos da vida que o Senhor tem nos dado. Nos dê equilíbrio, sensatez. E que Cristo seja formado em nós dia após dia. Que a nossa identidade celeste vai tendo cada vez mais lugar na nossa mente, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. Que o Senhor seja exaltado e anunciado àqueles que não te conhecem, através da nossa vida que aponta para o Senhor. Sem o Senhor nós não podemos fazer, como Jesus disse: sem mim nada podeis fazer.
Nós queremos ser conduzidos pelo Senhor em todo o tempo. Ensina-nos os teus caminhos. E como salmista nós oramos: tira os nossos olhos das coisas inúteis e faz-nos caminhar pelos caminhos que traçaste. Somos tuas filhas, que pelo poder do teu Espírito vivamos como tal, para a glória do teu nome e para que outros vejam a tua face em nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, meninas. Foi uma alegria estar com vocês.